Uma excelente tarde para a senhora, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é uma satisfação conversar com todos vocês em um tema tão relevante como esse. Doutora, há uns 15 dias, pelo menos, falamos neste programa, estava no início da pandemia, um pouco, né? Já tinha caminhado um pouco, falamos da dificuldade até mesmo dos agentes da polícia com EPIs, com toda essa situação. De lá para cá, tem aumentado, e a gente citou aqui, em mais de 50%. A atuação, essa situação dos homens, né? E a mulher em casa sofrendo com tudo isso. A senhora que efetivamente, como delegada, o que pode dizer para a população depois desses 15 dias para cá, quanto a esse aumento desse número? Houve um aumento de violência contra a mulher nesta época de confinamento, não só aqui no Brasil, como no mundo. O secretário-geral da ONU, inclusive, fez recomendações para que medidas fossem ampliadas para que essas mulheres fossem protegidas ou conseguissem buscar apoios de proteção de uma forma mais eficaz. E como a mulher está sob vigilância constante daquele agressor, confinada com aquele agressor, obviamente as suas medidas para fugir dessas agressões, elas ficam limitadas. Quando ela utilizava os horários de trabalho, sua rede de amigos, de familiares. Desta forma, é muito importante que tenha sido ampliada a possibilidade do registro e da denúncia desses crimes através dos boletins eletrônicos de ocorrência aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo e a utilização do DISC 180, que é o número para quando a mulher está sendo vítima de crimes de violência doméstica, ela pode ligar e direcionar as suas denúncias. Obviamente, se esses crimes forem muito graves e que se ela percebe que a sua vida está sendo colocada em risco, há necessidade de quebra desse confinamento imediato e se dirigir até uma delegacia de polícia. Nesta sensação do poder que a mulher tem e não sabe muitas das vezes utilizar, hoje estão disponibilizando locais ou casas que até não atendam, mas hotéis, alguma estrutura que a mulher pode ser acolhida para que realmente, dependendo do caso, fala, não, se voltar para casa a situação vai complicar. É nessa toada, né, doutora? É sempre muito grave essa situação. E quando a gente fala em ponderação de valores, a ponderação de valores é da vítima, deve, obviamente, sobrepor contra o agressor, sobre o agressor. Existem as protetivas de urgência, de afastamento do lar, em que a vítima e seus filhos, ela permanece no lar e o agressor, ele deve, sim, necessariamente manter uma distância a essa vítima. Então, essa vítima ser penalizada e vitimizada mais vezes do que já a situação que ela está vivenciando é injusto. Mas sim, existem casas de abrigo para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, existem um leque de situações, um leque de proteção para que essa mulher possa utilizar, sempre se direcionando a uma delegacia de polícia para que essas protetivas sejam deferidas pelo Poder Judiciário. As protetivas, teve aumento também, não? Nesse período? Chegou a ter um aumento? A senhora tem noção desses números? Sim, eu não tenho os números aqui exatos, mas sim, houve um aumento das medidas protetivas de urgência. Não há o que se comemorar, pelo contrário. É uma situação em que a gente percebe que pelo cenário estar mais favorável para aquele agressor, porque normalmente ele já utiliza essa técnica de isolar a vítima de seus familiares e amigos. Esse isolamento social que estamos sendo colocados para nos proteger da contaminação da Covid já é uma técnica daquele agressor, daquele criminoso. Ele utiliza essa técnica para subjugar a vítima, para ter essa vítima em seu poder, para poder manipular essa vítima. Então, dessa forma, claro que a gente percebe que o cenário ficou muito mais favorável para aquele agressor, partindo do pressuposto que todos hoje nós estamos isolados nas nossas residências. Então, aumentou o número, também a cifra negra, subnotificações também aumentaram, por isso a necessidade
possibilidade de alternativas para as denúncias, para que estratégias sejam usadas para que esse agressor seja penalizado o mais rápido possível e responsabilizado pela prática do crime. Então, muitas vezes, quando a mulher utiliza o 180 para fazer a denúncia, ela pode até mesmo simular que está solicitando uma pizza ou algum produto delivery, uma alimentação delivery, e aqueles atendentes que estão do outro lado vão perceber, através de alguns sinais, que na realidade é uma chamada, é um pedido de ajuda. A doutora falou de um vídeo muito interessante, até tem, né? Está aí, produção, esse vídeo, onde uma mulher liga para 190 pedindo socorro. Ele não tem esse 180. vídeo. Ele acaba. O 180 é aqueles crimes, é o telefone direto para a linha de violência doméstica. Sim, esse vídeo, a mulher estava ligando para 190 e também acaba o pessoal pedindo 180. Tá aí. Ela pediu uma pizza e a pessoa que atendeu entendeu aquela situação. Se a senhora está em situação de risco, peça uma pizza de tal sabor. É uma prática comum, doutora, que hoje os atendentes estão preparados para dar esse comando, para dar um código, ou seja, ela vai conseguir ser compreendida ainda que esteja falando de um assunto diverso? Com certeza. Não só isso, na Europa, em alguns países da Europa, como Espanha, França, Portugal, também por recomendação do secretário-geral da ONU, sabemos que as farmácias elas estão abertas, são os comércios que estão abertos também, inclusive 24 horas. Existem alguns códigos quando aquelas mulheres pedem uma máscara 19. Aí o próprio atendente, vendedor, já percebe que é uma situação de risco. Então, alternativa. Como se fosse um botão do pânico, então. Sim, alternativas que a própria sociedade pode auxiliar aquela mulher que está sendo vítima de violência doméstica, todas essas serão e são muito bem-vindas. Por exemplo, eu moro em um prédio, obviamente, no meu condomínio residencial, eu coloquei um aviso no elevador e no grupo de WhatsApp, em que a violência doméstica é crime, o agressor ele não pode se esconder atrás da Covid-19 e vizinha, você não está sozinha, precisando de uma ajuda, bata no meu apartamento, vá até lá que estaremos lá te esperando para te auxiliar. É uma pequena medida, uma pequena ajuda, mas que você já pode trazer conforto para uma mulher que está ali se sentindo sendo vítima de agressão. Bom, eu finalizo de pronto agradecendo a esse espaço na sua agenda, doutora, está aqui falando com a gente. Na última conversa, a senhora falou dos agentes que muitas das vezes estão sofrendo por faltas de EPIs, faltas de máscara, etc, etc e tal. Hoje tivemos um discurso do governador João Dória prorrogando a quarentena do estado para o dia 10 de maio. Mudou um pouquinho o cenário? Os seus funcionários, os colegas de trabalho hoje, já mudou essa situação? Ou no meio da pandemia continua a batalha individual, o pessoal colaborando, a sociedade colaborando, para que a sociedade sinta-se protegida? Não houve mudança por parte do governo do estado de São Paulo. Houve sim uma colaboração, uma união entre os próprios policiais que fizeram vaquinha, estão confeccionando máscaras e fazendo mutirão para que essas máscaras cheguem até outras delegacias, funcionários e policiais que estão adquirindo produtos EPIs do próprio bolso, sim, para que possam trabalhar com segurança e para que a população também não seja contaminada. Uma outra situação em que não houve implementação por parte do governo do estado de São Paulo é um protocolo de atendimento para aquelas situações realmente de risco e emergenciais. Houve sim uma sinalização e abertura do número de crimes que podem ser registrados através dos boletins eletrônicos, porém não houve um protocolo normatizando quais são aquelas prioridades, aqueles atendimentos que devem ser priorizados, e colocar em cargo da população discernir o que é ou não urgente e colocar assim em risco a sua própria vida a ser contaminada, como a dos policiais, é incompetência. Tá, você vê e irresponsabilidade também. Que situação a gente vê, pessoal, né, doutora Raquel? Pessoal trabalhando
delegados, o pessoal investigadores, toda uma estrutura, e a gente vê que se paga o preço de todo lado. Eu finalizo com a doutora Raquel, a qual de pronto abrindo esse espaço, parabenizando pela atuação, a linha de frente. De pronto, viu, doutora? Nós muitas das vezes queremos fazer, mas tornamos um grão de areia perante o oceano, mas eu tenho certeza que nesse momento, dentro de uma pauta como essa, uma matéria como essa, mostrando, mostra uma área invisível da população, onde imaginar que o governo, muitas das vezes, por falta disso, por falta de normatização, se paga o preço. E é onde a sensação que a população, a mulher, muitas das vezes. Agora, antes de ser delegada, eu queria que a senhora, como mulher, nessa força que a senhora transmite como ser humano, mas antes, com essa figura feminina, passe uma mensagem para as mulheres. Elas precisam ter voz, elas precisam, e se buscar, vão ter resposta. É isso, doutora? Não permita que ninguém determine a sua condição, a sua essência e a sua existência. Por mais que a sua autoestima esteja totalmente destruída, o seu sentir como ser humano, você esteja sem amor próprio e sem a sua segurança totalmente balizada, não permita que essa violência ultrapasse os limites, sendo tarde demais e você sendo vítima de um feminicídio. Dê um basta agora e rompa com esse ciclo de violência. Obrigado pela presença, viu? Obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Tá aí.